Biteiros em alta velocidade, como vão vocês? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao Bits em alta velocidade, o canal de mais alta velocidade aqui do YouTube, pessoal. Nesse vídeo, pessoal, irei falar sobre o ano em que o Brasil e a Argentina viveram a rivalidade do futebol na própria Fórmula 1. Mas calma, não estou falando desses aí que vocês estão vendo nessa foto. Vem comigo que eu vou te explicar melhor isso aqui. Mas antes, peço que você se inscreva no canal, dê um like no vídeo e ative o sininho, ok? Vamos que vamos, biteiros! Pessoal, Brasil e Argentina são grandes rivais do futebol. Mas a relação entre os dois países na Fórmula 1 é mais lembrada por uma gigantesca cortesia do que por algum tipo de rivalidade. Isso porque os maiores ídolos que os dois países já tiveram na Fórmula 1 eram grandes amigos e que se respeitavam demais, pessoal. Ayrton Senna e Juan Manuel Fangio. Mas apesar disso, pessoal, teve um ano na Fórmula 1 em que a rivalidade Brasil e Argentina existiu mesmo. E acreditem, foi bem interessante. Em 81, o brasileiro Nelson Piquet e o argentino Carlos Reutemann iriam disputar diretamente o título mundial daquele ano. Quem fosse campeão naquele ano levaria mais um título de seu país para o Hall da Fama da Fórmula 1. A temporada começou com o GP do Oeste dos Estados Unidos, mas foi a partir da segunda corrida em Jacarepaguá, no Brasil, cujo circuito está sendo mostrado nessa figura aqui, que a disputa entre Piquet e Reutemann começou a pegar fogo. Reutemann, pessoal, venceu a corrida e Piquet acabou abandonando em Jacarepaguá. Lamentavelmente, a Argentina havia vencido o Brasil em pleno solo brasileiro, pessoal. Mas a corrida seguinte seria, vejam só, na Argentina, no Autódromo Oscar Alfredo Galvez. E dessa vez, pessoal, Piquet deu o troco, em pleno solo argentino. Justo uma corrida depois do GP do Brasil, vencido por Reutemann. A provocativa vitória de Reutemann no Brasil havia sido prontamente vingada e à altura. Piquet ainda venceria a corrida seguinte, em Imola, e Reutemann empataria com Piquet na Bélgica, em Zolder. Brasil 2, Argentina também 2, pessoal. Isso após apenas 5 corridas do campeonato. Piquet viraria o jogo definitivamente no GP da Alemanha, em Hockenheim, mas o campeonato estava longe de estar decidido. Piquet havia saído zerado nos pontos nas corridas em que Reutemann havia vencido, e havia tido 4 abandonos na temporada, contra apenas 2 de Reutemann. O último abandono de Reutemann até então havia sido justo naquela corrida da Alemanha. Apesar da vantagem no número de vitórias, Piquet tinha uma desvantagem de 8 pontos ainda para Reutemann, faltando 5 corridas para acabar o campeonato. O campeonato, pessoal, acabou sendo decidido na última corrida, no GP de Las Vegas de 1981. A corrida foi disputada em um circuito de rua montado dentro do luxuoso Caesars Palace, em Las Vegas. O placar entre Piquet e Reutemann antes dessa corrida, pessoal, era 50-49 a favor do piloto argentino. Para ser o segundo brasileiro campeão na Fórmula 1, Piquet precisava chegar na frente de Reutemann em qualquer posição. No final das contas, pessoal, o Brasil riu por último e Nelson Piquet acabou sendo o campeão mundial de 1981. Este foi o primeiro de seus 3 títulos mundiais na Fórmula 1. Os outros 2 viriam em 83 e 87. Além da rivalidade entre Brasil e Argentina naquele ano, aquela temporada teve outro fator bem interessante, pessoal. Segundo o jornalista Lemir Martins, Carlos Reutemann desabafou depois da corrida que havia perdido o título para um garoto que limpava as rodas de seu Brabham. Ao ser perguntado sobre o desabafo de Reutemann, Piquet confirmou que sim, havia lustrado os pneus do carro daquele piloto que ele derrotaria 7 anos depois. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Peço que, se você for novo por aqui, que se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo e ative o sininho, caso não tenha feito esses 3. Ok? Um abraço forte, pessoal!